Amém? Graças a Deus por mais esta noite abençoada, mais um dia de vitória que Deus deu para nós. Só falta nós terminar esse dia tomando posse da vitória mesmo, amém? Para que o dia de amanhã seja mais abençoado que esse, amém? Eu trago uma saudação da igreja lá do Dr. Laurindo para os irmãos, amém? Eu lembro que quando eu fui para lá, o Jean foi uma vez lá, sim. Mas quando eu convidei ele, ele falou: de quinta eu estou ensaiando. Aí eu falei: então, que lá é de quinta o culto. Então eu falei: na hora que você estiver livre, você vai lá. Em nome de Jesus, nós vamos preparar uma quinta para ele ir lá. Vocês vão junto? Amém? Amém, igreja? Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Uma passagem bem conhecida, amém? Da próxima vez nós vamos trazer 2 hinos. Vocês cantar o hino, nós temos outro na reserva. 14 do Evangelho de Mateus e o versículo 13, amém? Verso 13 do Evangelho de Mateus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram da cidade e seguiram por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Amém? Amém? Pode tomar o seu assento, fica à vontade para glorificar a Deus. Nós estamos na casa do Senhor, amém? Para louvar e bendizer o nome dEle, amém? A Bíblia diz assim: eu te livro e tu me glorifica, amém? A Bíblia diz aqui no capítulo 14, versículo 13, Jesus estava preparado para uma reunião, seus discípulos juntos, mas uma notícia chegou. Quando esta notícia chegou, abalou a estrutura de todos. Mataram João Batista. Jesus naquela hora não falou nada, entrou num barco sozinho e fez uma navegação no mar da Galileia, indo em outra direção, porque nós aprendemos com Jesus que quando a tristeza vem, quando a notícia vem, não mostre a sua fraqueza para ninguém, mostre a sua fraqueza para Deus, porque Deus vai te renovar, te fortalecer e te dar graça. Jesus vai sozinho. Eu sei que alguns dos discípulos falaram: mestre, eu vou contigo, mestre, vamos te ajudar. Mas ele falou: não, agora é eu e Deus. Quando Jesus estava no barco, indo em direção ao mar da Galileia, o povo vendo, caminharam 8 quilômetros, amém, igreja? 8 quilômetros, não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha mula, não tinha jumento, não tinha nada, tinha só perna e coragem e fé que o milagre eles iam levar para casa. Acompanharam Jesus de longe, a pé, caminhando, até que Jesus desembarcou. Quando Jesus desembarca, havia uma multidão de enfermos do lado de fora, igreja.
Imagina você caminhar 8 quilômetros com endemoniados. 8 quilômetros com pessoas cegas. 8 quilômetros com pessoas paralíticas. 8 quilômetros com pessoas surdas. Pessoas que não enxergavam mais, que vão mudar a história agora em nome de Jesus. Porque tiveram a fé de caminhar 8 quilômetros a pé. Quando Jesus desceu, a Bíblia diz, Jesus se compadeceu de toda aquela multidão. O que eu entendo aqui nesta noite é que quando Jesus sobe no barco, ele sobe batendo uma tristeza. Quando ele desce do barco, ele vê uma alegria de curar, libertar e dar vitória para o povo. Uma multidão foi tudo curado. Depois que curou todos eles, Jesus não deixou eles embora. Vai para um lado de um monte e começa a ministrar a palavra para eles. O povo se assenta e se maravilha com a palavra que saía da boca de Jesus. Não viram hora, não viram o tempo passar, só viram as bênçãos de Deus sendo derramadas na vida deles. Se encheram da graça de Deus. E sempre quando a gente está firme na palavra de Deus, ou muitas vezes lendo em casa, ou ouvindo um louvor em casa, sempre alguém quer tentar te impedir, mas não deixe, porque a promessa está se cumprindo sobre a tua vida. Jesus estava ensinando o povo. Um dos discípulos falou, mestre, as horas estão avançadas. Despede esse povo, porque nós não temos o que dar de comer para eles. Mas Jesus olhou para ele e disse, ninguém vai embora. Nós vamos continuar aqui. Amém? Por que continuar? Quando alguém não acredita, é aí que o milagre acontece. Se tem alguém na tua casa que não acredita, pode ter certeza que a tua bênção está chegando, que a tua vitória está chegando em nome de Jesus. Andava com Jesus, comia com Jesus, e veio falar, despede o povo, Senhor, manda eles embora. Nós não temos o que dar de comer para esse povo. É muito grande a multidão. Mas Jesus falou, ninguém vai embora. Amém? Nós vamos esperar aqui. De repente, um menino grita dizendo, tenho 5 pães e uns peixinhos. Amém, igreja? O lanchinho dele vai ser repartido agora. Amém, igreja? Quando a gente abre a mão para abençoar, pode ter certeza, a sua casa já está abençoada, igreja. Quando nós dividimos alguma coisa com alguém, pode ter certeza, o Senhor já vem com vitória na tua vida. Porque às vezes a gente fala assim, quando eu tiver eu vou fazer. Irmão, faça com o teu pouco, que no muito Deus vai te colocar. Não fique esperando não, começa já a fazer a sua parte. Quando você menos esperar, Deus já deu vitória na tua casa. Amém? O menino pegou e falou, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ergueu para o céu, agradecendo a Deus. De repente, a Bíblia diz que ele deu para os discípulos repartir, começaram a repartir, encheu 12 cestos e distribuíram os pães, todo mundo comeu, se alimentou, e a Bíblia diz, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Amém, igreja? Andar com Jesus não tem perda, tem vitória na nossa vida. Andar com Jesus, tudo parece que vai acabar, mas no final Deus tem vitória para nós.
Mas o mais lindo é que Deus fala para nós que o fim das coisas são melhor do que o começo. O começo, chegaram tudo enfermo, chegaram endemoniados, cego, paralítico, mas no meio já estavam todos curados, e no final, Jesus estava abençoando a vida deles. Jesus abençoa todos eles, eles comem, sobra 12 cestos cheios. Jesus termina a sua ministração, despede um por um, dando paz para cada um deles. Amém? Não tem aquela pressa que quando acaba sai correndo, não. Jesus foi lá e paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Os discípulos falaram assim: Senhor, nós vamos indo. Ele falou: pode ir, vão, pode se adiantar. E eles foram. Mas Jesus despediu de todos eles. Quando Jesus terminou de despedir a última pessoa, ele sobe para o monte para orar. Amém? Ele sobe no monte e busca a presença de Deus. Vai falar com Deus neste momento. Os discípulos entram no barco, começam a remar. Nós vamos chegar primeiro que o mestre do outro lado. Mas de repente, a fúria toma conta do mar. Uma tempestade de vento, o mar começa a ficar furioso. E os discípulos estão ali, remando, 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 e não sai do lugar. Remando, 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 e não sai do lugar. Não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração, porque a gente não vai sair do lugar, mas deixe que a tua fé cresça em Jesus. Você vai chegar do outro lado e Deus vai dar vitória para você. Mas se você deixar a ansiedade tomar conta, você sempre vai querer sair cedo, sempre vai querer se adiantar e sempre vai te atrapalhar. Mas quando você andar em paz, em paciência, Deus vai dar vitória para você. Vamos, rema, rema, rema e nada. Estão no mesmo lugar. Jesus está no monte orando. Jesus se despede do povo, ora no monte, desce na madrugada. Amém? 3 horas da madrugada. Jesus desce na terceira vigília, desce, encontra os seus discípulos parados no mesmo lugar remando. Ele vê de longe. Aí Jesus desce, chegando lá não tinha nenhum barco para ele subir. Aí Jesus fez o quê? Começou a caminhar nas águas. Quando ele caminha nas águas, não era para se aparecer, era para salvar os seus discípulos. Era para ir salvar os seus discípulos. Quando os discípulos estavam todos desesperados, eles olham para lá, para trás, vê Jesus vindo em direção deles, eles gritam: um fantasma. E Jesus falou: sou eu que falo contigo. Amém, igreja? Está vendo quando a gente tem pressa de sair da presença de Jesus, o que nós começamos a ver? Coisas. Amém? Coisas que não agradam a Deus. Amém? Começaram a ver fantasma. E era Jesus vindo salvar eles. Amém? E eles que andavam com Jesus. É uma lição para mim e para você. Você crê assim nesta noite? Não adianta só andar com Jesus. Tem que ter comunhão com esse Jesus. Tem que ter firmeza com esse Jesus. Amém? Que na hora que a tempestade vir, não ficar tentando estratégia,
dobra o joelho, ora a Deus e Deus vai dar vitória. Você pode ter certeza de uma coisa, você não viu eu falando aqui, se os discípulos estão enfrentando a tempestade, ninguém orou, ninguém falou com Deus, ninguém chamou Deus. Amém? Só tentaram ultrapassar a tempestade. Tem coisas que nós conseguimos, mas tem coisas que só Deus pode te dar vitória, igreja. Tem coisas que só Deus vai te ajudar. Amém ou não? Não adianta a gente tentar, eu conheço isso, eu conheço aquilo. O seu conhecimento é uma coisa, mas o pensamento de Deus é outra na sua vida. Você vê que Jesus deixa eles por algum tempo lá, e eles estão lá, remando, mas não sai do lugar. Amém? Rema, mas não sai do lugar. A igreja crê assim ou não? E quantas pessoas estão assim, desse jeito? Tentando, mas não sai do lugar. Mas na hora que falar, agora eu vou mudar, aí Deus vai dar vitória. Mas enquanto você ficar, eu vou tentar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você falar, eu vou fazer, Deus ajuda você. Deus dá vitória para você. A igreja crê assim? A Bíblia diz que havia 2 homens que, a caminho de Naús, fizeram uma caminhada de 120 estádios. Caminharam 120 estádios para chegar até Jerusalém, saíram da casinha deles e foram lá para ver se era verdade que mataram Jesus. Quando eles chegam lá, era tudo realidade o que falaram. Quando eles estão voltando triste, chorando, abatidos, um conversando com o outro, por que fizeram isso com ele? Homem bom, sempre ajudou o próximo, sempre deu vitória para nós. Olha o que fizeram com eles. Jesus toca no ombro de um que era dos seus primos. De quem vocês estão falando? Amém? Ele falou, vocês não ficou sabendo? Aí ele olhou assim e falou, sou eu que falo contigo. O próprio Jesus apareceu. Amém ou não, igreja? Se a nossa preocupação veio com nós hoje, cai por terra hoje. Se alguma coisa entristecia o nosso coração, cai por terra hoje. Se alguma preocupação te incomodava, cai por terra hoje. Mas você volta para casa hoje com alegria na mão, com a certeza que Jesus te deu vitória em nome de Jesus. Os 2 estavam indo para levar tristeza para casa, mas Jesus aparece no caminho e fala, sou eu que falo contigo, meu filho. Eles ficaram todos alegres, falou, Senhor, vamos lá em casa. E Jesus falou, irei na tua casa. Jesus entrou na casa dele, se alimentou com ele, orou pela casa dele, abençoou a despensa da casa deles. A casa desses homens foi abençoada de uma tal forma que a alegria tomou conta da cidade e Deus abençoou aquele lugar. Tristeza não ficou naquele lugar. Eles iam falar, mataram o nosso Jesus, mas quando eles chegaram na cidade, eles chegaram com a notícia, o nosso Jesus vive e reina para sempre. O nosso Jesus está vivo, a nossa esperança está viva, a nossa fé está viva, a nossa vitória vai ser completa em nome de Jesus. Aquilo que Ele prometeu está de pé, porque Ele veio até aqui dizer para nós, não abaixa a cabeça, não se entristeça, eu ainda sou contigo para te dar vitória. Amém?
Não abaixe a cabeça, não fique triste, não mostre tristeza para ninguém, mostre a sua tristeza só para Deus, porque Ele te entende, Ele te renova, Ele te fortalece e te dá vitória em nome de Jesus. Mas o ser humano não, o ser humano vai olhar para você e vai botar um monte de defeito, mas pode ele pôr defeito, mas Deus já te consertou faz tempo. Amém? Não mostre a fraqueza para ninguém, igreja. Vá sempre buscar Deus, porque Deus tem vitória para você. Amém? Jesus mostrou para nós que quando falaram que João Batista cortaram a cabeça de João Batista, ele foi e se isolou no mar. Mas nessa isolação, ele falava com Deus. Os discípulos não. Chegou no barco, já entraram no barco, e já imaginaram do outro lado, nem oraram, amém, igreja? Nem pediram permissão para Deus, amém? Nós temos que aprender uma coisa, sempre orar, amém? Saiu da casa, seja bendita a minha saída e seja bendita a minha entrada, Senhor. O Senhor vai proteger a tua casa. Não precisa você parar em frente do seu portão e ficar, Senhor Deus, repreenda todo mal, os bandidos, ladrão, não deixe que nada aconteça na minha casa. É só simplesmente falar, seja bendita a minha entrada e a minha saída. Em tudo Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Entrou no carro, Senhor, seja bendita a minha passagem pelas pistas, pelas ruas, em tudo onde eu passar, seja o Senhor comigo dando vitória. Deus vai te abençoar, amém? Agora, no horário, olha lá o que acontece. A tempestade vem, amém? Querem chegar na cidade sem a presença de Deus. Nós temos que chegar do outro lado sempre com a presença de Deus. Quantos creem assim nesta noite? Quando eu chegar do outro lado da vida, eu quero chegar com a presença de Deus. Porque quando chegar o julgamento, Deus olhar e falar assim, põe esse para cá, amém? Mas aqueles que não me conhecem, põe para lá, amém? Mas por isso que nós temos que estar sempre caminhando com Deus, igreja. Sempre adorando esse Deus a todo momento. Jesus está chegando, eles falam, é um fantasma. Ele falou, sou eu que falo contigo. Aí Pedro fala assim, se és tu, Senhor, manda eu ir até a ti. Venha. Pode vir, meu filho. Pedro desce, quando ele pisa nas águas, ele caminha até Jesus. Quando ele estava quase chegando, foi olhar para o lado, afundou. Amém? O nosso alvo sempre está na frente. Olhar para o lado, tira a nossa atenção. Amém? Olhar para o lado, tira a atenção de todos nós, a igreja crescendo. Salmos capítulo 37, Davi olhou para os lados, ele viu os ímpios prosperando, começou a murmurar, olha lá, atrapalha. Amém? Porque os ímpios prosperam e eu não, olha lá. Começou a murmurar, olhou para os lados, amém? Versículo 1 do capítulo 37 de Salmo, porque os ímpios prosperam e eu não. Jesus falou, vou ter que intervir, amém, não? Senão ele vai ficar desanimado, vê eles com os casarão e ele lá. Mas Jesus veio e falou para ele, não tedes inveja do ímpio que prospera, porque eles são como a relva do campo, hoje cresce, amanhã vão murchar, mas tu vai habitar a terra celestial. Amém, igreja? Não se preocupe com as coisas materiais, não. Não se preocupe com a aparência, não. Se preocupe com a sua comunhão com Deus. Se preocupe com a sua devoção a Deus, que isso vai te levar para o céu.
carro não leva para o céu, casa não leva para o céu, mas a tua fé firme com Deus vai te levar para o céu, e tu vai morar numa terra muito melhor que essa. Amém? Como diz o hino da harpa, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá velório, lá haverá só alegria. Amém? Um hino da harpa que a gente sempre louva, que diz: no céu não há tristeza, fadiga, nem tristeza, nem dor. Amém? Amém? Lá não vai entrar nada disso. Lá só vai ter alegria. Imagina você levantar com Jesus, deitar com Jesus, levantar com Jesus. Amém? Muitos falam, lá vai ter descanso, lá vai ter o dia inteiro de louvor e adoração. Quem que vai querer descansar? Amém? Quem que vai querer descansar vendo Jesus de perto, participando da ceia de Jesus junto com Ele? Quem que vai querer descansar, vai querer louvar o dia inteiro? Amém ou não? Lá nós vamos voltar a ser crente novamente, porque lá nós não vai ter preocupação com os dia a dia e as fadigas que nos carregam o dia inteiro, mas lá haverá louvor e adoração a Deus. Amém? Então, quando a gente pensar em desistir, não desista não, pense que é melhor você ir lá para cima, que lá não tem mais fadiga, nem tristeza, nem dor. Lá vai ter alegria. Aqui não vai servir mais para nada. Amém, igreja? Porque Jesus já falou, o mundo jaz, mas tem muitas almas aí que não é do maligno ainda, eu vou salvar. Amém? Tem muitas almas aí que não é do maligno não, as vidas ainda pertencem a Deus, porque se um pecador se arrepender, amanhã está no céu. Se alguém se arrepender, amanhã Deus está dando vitória. Amém? É como o ladrão da cruz que olhou para Jesus e falou, Senhor, quando chegares no paraíso, lembre-te de mim. Jesus falou, hoje, é hoje, meu filho, você está comigo lá no paraíso. Quem vai sentir dor? Amém? Se vai morar no paraíso, amém? Ele nem sentiu a morte naquela hora, porque quando Jesus falou, hoje você está comigo no paraíso, mas o outro aqui que está murmurando, amém, igreja? Esse que desacreditou não quis ir, amém? Mas quem acredita ainda tem vitória em nome de Jesus. Jesus entra no barco, dá ordem, levanta Pedro e diz, homem de pouca fé, amém? Porque estava tão perto, porque se abalou com a tempestade, porque se abalou com a luta? Luta nós vamos ter todos os dias, prova nós vamos ter todos os dias, tempestade vai vir todos os dias, mas o importante é que nessa tempestade, nessa prova, nessa luta, nós não estamos sozinhos. Jesus já está conosco. A presença de Deus já anda com nós. Somos diferentes agora. Amém, igreja? Somos diferentes. Qualquer coisinha era ai, qualquer coisinha eu vou desistir. Mas agora não, qualquer coisinha, dobra o joelho na beirada da cama, dobra o joelho em qualquer lugar. Jesus te ouve e te dá vitória em nome de Jesus. Jesus te abençoa. A igreja crê assim ou não? Mas se nós ficarmos se entregando, a que Deus que nós serve? A que Deus que nós servimos? Amém? Muitas vezes pedimos ajuda para todo mundo, menos para Deus. Mas Deus está aqui do nosso lado para dar vitória para nós. Agora a igreja vai entender uma coisa. Quando falaram para Jesus que João Batista estava morto, para me encerrar, tentaram atrapalhar a obra de Deus. Mas Jesus não estava fugindo do povo, Jesus estava se fortalecendo para não mostrar fraqueza para os outros. Amém? Quando você vir para o culto, mesmo que você esteja carregado na prova ou na luta, venha com alegria. Mostra que vale a pena servir a Deus. Mostra que vale a pena sorrir para Deus. Amém? Quando você estiver isolado, chora, rasga, fala com Deus, que Deus vai te dar vitória. Amém?
Quando eu estou bem na prova mesmo, sabe aonde eu vou? Lá no monte. Amém? Lá no campo do inimigo. Olha que lindo. Aqui tem monte também. Aí a gente vai lá no campo do inimigo, porque o Senhor falou, a luz será dia e a noite será trevas. Aí a gente vai lá no monte, o inimigo fica furioso. Amém? Que você invoca lá no campo do inimigo e Deus ouve a sua oração, enche o ser do Espírito Santo, você começa a falar em línguas, pula, salta, dança, quando olha no chão está forrado de fogo, e o inimigo fala, ainda vem fazer festa no meu lugar. Mas Deus é bom, quantos creem assim? Amém? Porque Ele controla tudo, igreja. Por isso que nós temos que estar sempre firmes nesse Deus que nós servimos. Amém? Para encerrar, Jesus falou assim, aquieta-te, mar, para o vento. Tudo ficou calmo. Quando ele está chegando na cidade, o povo já estava fazendo filas. Amém? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. A rua inteirinha principal. Estava todo mundo lá. Quando Jesus desembarca, o povo falou, Jesus chegou na cidade, olha lá. A igreja entendeu ou não? No mar, os que andam com ele viu fantasma. A cidade que não conhecia ele, chamaram ele de Jesus. Quando ele entra na cidade, ele vai passando, era só tocar e era curado. Tocava, curado, demônio saía, cego enxergava, paralítico andava, mudo começava a glorificar Deus. Aí todo mundo foi curado, a cidade inteira foi abençoada, porque Jesus passou e deixou a sua marca na cidade. Amém? Porque o povo olhou e falou, Jesus vem vindo aí tomar o posse. Mas os discípulos não oraram para entrar no barco, e no meio do caminho não oraram para Jesus salvar ele, mas a cidade já estava em oração. Chega logo, Jesus, chega logo, Jesus. Quando foi ver, Jesus chegou. Quantos crê que Jesus vai chegar na tua casa hoje? Chega logo, Jesus, chega logo, Jesus, eu preciso de mudança. Chega logo, Jesus, eu preciso de um renovo. Chega logo, Jesus, eu preciso da tua força. Chega logo, Jesus, esse mal não pode prevalecer, esta enfermidade não pode prevalecer. Chega logo, Jesus. E Jesus falando, eu já estou indo, eu estou chegando, eu estou chegando. Quando menos você esperar, o milagre está na tua mão, em nome de Jesus. Se coloque em pé nesta noite, em nome de Jesus, igreja. Amém? Salmo 56, versículo 9 diz assim, assim que eu invocar o teu nome, Senhor, todos os meus inimigos baterão em retirada, porque bem sei que o Senhor é por mim. Amém? Amém, igreja? Amém. Se o inimigo sair, você vai ter que pagar o voto de louvar a Deus. Deus não pede nada para nós. O salmista que ofereceu, ele falou, bem sei que o Senhor é por mim, e eu pagarei todos os meus votos, louvarei e farei sacrifício diante da tua congregação, Senhor. Amém? Porque ele sabia que quando ele invocar Deus, o mal vai ter que bater em retirada. No verso 8 ele diz assim, sei que as minhas lágrimas, Senhor, o Senhor tem todas elas recolhido, e não estão escritos no livro da vida. Sei que todas elas estão no teu odre. Amém? Quer dizer, o teu choro não cai por terra, Jesus guarda.
As tuas lágrimas não caem por terra, tem um odre lá, amém? Tem um odre lá, Adão, amém? Fala assim, esse homem é forte, mas só Deus sabe as minhas lágrimas, amém? Só Deus sabe o meu momento difícil, amém? Porque nós temos título de pastor, temos título de evangelista, presbítero, mas somos todos iguais perante a Deus. Ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais e tudo isso Deus vai dar vitória para nós. Quando a gente se junta, a vitória é nossa. Quando a gente se espalha, não tem como acontecer, mas quando a gente se ajunta, Deus abençoa a nossa casa. Curva a sua cabeça com permissão do pastor. Vamos orar neste momento, amém? Senhor,